Meus irmãos, dando continuidade às nossas atividades dessa noite, lembrando mais uma vez que é um prazer muito grande estarmos aqui reunidos, nós vamos agora convidar a Joelma para ler a mensagem e logo em seguida fazer a nossa prece inicial. Obrigado lá. Aí você já anuncia. Pode faz. Pronto. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, que a gente possa, no decorrer dessa noite, ter bons momentos juntos, né? Então, nós vamos à leitura da mensagem recebida aqui na casa. Eu nunca me conformei com as limitações impostas pela idade. Eu jamais quis morrer. Chamava pela vida eterna na terra, junto aos meus, independente da idade. Revoltava-me o fim, o acabar. Acreditava que o corpo se expirando, a vida se acabaria. Sofri e fiz vocês sofrerem com a minha revolta. Depois de um certo tempo, compreendi que esta finitude é apenas do corpo, que continuo viva, amando os meus amados, desejando estar junto, amando os meus amados, desejando estar junto. Não mais para o almoço ou para a merenda, mas para a vida eterna. Meus queridos, não se percam nas ilusões nas quais eu me perdi. A morte não existe. São etapas que precisamos cumprir em uma vida que é única, com experiências diversas. O amor vai se ampliando para além dos limites da nossa família. Procurem conhecer a realidade da vida eterna para que não se frustrem. Procurem adiantar os passos que forem possíveis. Não deixem o aprendizado para os momentos de desespero. Ninguém precisa passar pelo que passei. Dediquei minha vida apenas à minha família. Agora tenho consciência da necessidade de amar, respeitar e perdoar a mim, a minha família e ao próximo. Amem a vocês. Amem o próximo, instruam-se, dediquem o tempo de vocês à reforma íntima tão necessária. Amo ainda mais cada um de vocês. Nossos pensamentos estão constantemente em sintonia. Deus dá oportunidades inimagináveis para que seus filhos compreendam a verdade e o amor. Não temam a morte, ela não existe. É bênção que nos permite conhecer a realidade e prosseguir nossa jornada de amor e de união. Não estamos distanciados, estamos juntos pela eternidade. Que Deus nos ilumine, Adelaide. Então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos, buscando o contato com a espiritualidade benfeitora, buscando esse contato, a nossa conexão maior com Jesus, nosso Mestre, e com Deus, nosso Pai. Agradecendo pela imortalidade da alma, pela continuidade da vida, pela continuidade dos laços de amor, dos laços de afeto, dos laços de amizade. Amado Mestre Jesus, que possa estar conosco por meio de seus benfeitores espirituais no decorrer de toda essa noite, que possa iluminar o nosso irmão palestrante, que ele possa ter as intuições necessárias e que todos nós possamos abrir os nossos corações a essa mensagem, à fraternidade, à solidariedade, ao entendimento, à compreensão, à compaixão, à misericórdia, à humildade e o perdão. Amado Mestre Jesus, que nossos corações se sintam tocados e iluminados pelas palavras que virão a seguir. Que assim seja.
Então, nós já vamos convidar nosso irmão, né, Joana? O palestrante da noite, Dr. Marcos Avenair, que vai falar para nós sobre a finitude, né, e os ciclos, enfim. Então, passamos a palavra a ele agora e os microfones também. Legal? Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade da gente poder trocar algumas opiniões, algumas ideias. E eu estava tentando compreender o que tem a ver geriatra com finitude, né? Aí eu descobri, fazendo um retrospecto, e para diminuir um pouquinho a má impressão que vocês vão ficar de mim, vocês têm que se lembrar que eu tenho 40 anos de formado, 38 de geriatria, a geriatria entre vários objetivos, trabalho em envelhecimento e, claro, dentro da cultura ocidental, a imensa maioria dos meus pacientes são pessoas idosas, percorrendo todas as etapas até o próprio desencarne. E apesar da geriatria ter como base o estudo do envelhecimento, e nós ajudamos os mais jovens, os não tão jovens e ainda também os idosos a envelhecerem bem, a geriatria trabalha muito com o fim da vida terrena. É absolutamente natural, como na geriatria eu tenho um número maior de pessoas idosas, a terceira idade é definida dos 30 aos 60, a quarta idade, a meia idade dos 45 aos 60, a terceira idade dos 60 aos 90 e a quarta idade dos 90 em diante. É natural que eu tenho trabalhado nos últimos 40 anos com o fim da vida biológica de tantas pessoas queridas que a gente pôde ou tentou ajudar de forma ética e legítima. Mas para salvar um pouquinho essa ideia, eu quero lembrá-los também que são 40 anos de UTI, de terapia intensiva, onde, em plantões semanais, a gente, nesses 40 anos, trabalha realmente aquele perfil de doença crítica, de doença grave, e, logicamente, a gente é imposto pela própria vivência, pelas crenças e pelos deveres profissionais a conviver com as diferentes formas de passagem da vida biológica terrena para o desencarne. E eu estava fazendo uma conta, depois que eu e a Fabiana conversamos sobre a escolha do tema, e nesses 40 anos eu consegui contabilizar ao redor de 400 atestados de óbito. Ou seja, de pessoas que vieram a falecer por diversas causas dentro de um trabalho, não é? De geriatria a nível de consultório, a nível de tratamentos em casa, né? O home care, hoje bem ativo, mas principalmente os atestados de óbito, que a gente é obrigado a dar num plantão de 12, 24, 36 horas, numa unidade de terapia intensiva, onde a morte é um desafio contínuo. Então, a finitude, ela precisa ser entendida dentro de uma vivência profissional que lida com saúde, e ao lidarmos com saúde, necessariamente nós lidamos com a falta dela, é natural que a gente tenha que ter convicções, tenha que ter visões bem sólidas de valores de vida, para que eu possa trabalhar
pela saúde e entendendo a morte como uma etapa absolutamente natural da vida de quem é vivente. Se nós considerarmos nessa conceituação a morte biológica, que é a morte do nosso corpo, fica bastante bonito e interessante a gente trabalhar a ideia da finitude nas suas diversas dimensões. Se eu disser apenas finitude com o olhar biológico, nós fazemos parte de um universo que cicla entre ciclos de contração de energia e ciclos de expansão de energia. Nós, seres humanos, como todos os seres viventes, sejamos animais em geral, plantas, bactérias, vírus, enquanto conseguimos definir vida biológica, nós estaremos expostos necessariamente a todos esses processos universais de expansão energética, de contração energética, lembrando que os ciclos de expansão do universo, eles acabam renovando toda a corrente energética desse mesmo universo. Quase todos vocês, se não todos, já ouviram falar de uma expressão que teria simbolicamente o significado do início do nosso universo, que é o Big Bang. Todo mundo já ouviu falar? A grande explosão universal. A partir de uma grande contração de todos os planetas, estrelas, todos os corpos celestes que se contraíram numa atração energética, magnética, bastante grande, nós tivemos uma grande contração e depois uma expansão sob forma de uma provável explosão inicial, e a partir daí nós tivemos uma grande expansão, onde, por exemplo, o planeta Terra, todos os planetas que nos cercam, não é? Todos os satélites, inclusive a Lua, que é o nosso satélite, foram se formando, e aqui na Terra, pelo menos até onde a gente conhece, é um centro de vida que se iniciou há alguns milhões de anos e que hoje se apresenta novamente com novos desafios de manutenção diante de grandes desequilíbrios no nosso ecossistema, em que muitos desses processos de ajuste universal acabam influenciando de uma forma bem simples e prática na nossa saúde biológica. Se nós nos entendermos, enquanto indivíduos, como pequenas partículas de um grande universo em evolução, nós estamos acompanhando essa evolução. Nós estamos dentro de uma expansão universal, também em processos de expansão, contração, que poderiam ser analisados, inclusive, dentro dos ciclos vitais entre nascimento, crescimento, procriação, envelhecimento e morte. E para quem tem a fé kardecista, a fé hinduísta, a fé taoísta, poderemos acreditar e crer nas reencarnações como processos de contração e expansão energética. Quando encarnados estamos com energia concentrada, precisamos do corpo, precisamos do perispírito, precisamos dar forma a essa concentração energética enquanto estamos aqui encarnados, mas não nos esquecendo que na falta desse corpo persiste a vida, inclusive com nome e endereço, que é a persistência da vida espiritual. É sobre isso que a gente precisa falar, que a finitude, ela precisa ser entendida como ciclo, como fase, e não como fim, como término da nossa vida senso-lato. Para que nós possamos entender um pouquinho mais do poder da finitude, entendida aqui como fim de etapa, como fim de ciclo, é só nós voltarmos novamente ao ciclo dessa vida.
A criança recém-nascida, de uma forma extremamente rica, ela não se apresenta 100% virgem de traços de personalidade, de afinidades, de capacidades. As nossas crianças já nascem desde o primeiro dia com características individuais, onde, inclusive, se eu tenho 10 irmãos, filhos dos mesmos pai e mãe, criados com as mesmas características, nós teremos 10 pessoas completamente diferentes. Ou seja, aquele início do ciclo biológico a partir da encarnação recente da criança recém-nascida já nos mostra que o próprio nascimento é heterogêneo, que as próprias crianças, filhas de uma genética igual ou parecida, podem constantemente ou comumente são muito diferentes. Expostas a todos os desafios da infância, da adolescência, da vida adulta jovem, da adultice madura, nós vamos ter uma diversidade imensa de traços de comportamento, de níveis de capacidade de resiliência e superação, que mesmo devidamente influenciadas pela educação de pai e mãe, educação escolar, influência do meio social, dos amigos, hoje, da mídia social, nós teremos pessoas sempre distintas, únicas, com valores bem individuais, ainda que sejamos sociais. A finitude, ela acaba sendo para nós sinônimo de um horizonte que chamamos hoje de morte. Então, não há como nós traçarmos considerações não só biológicas, mas até filosóficas e espirituais, sem nós discutirmos aqui 2 conceitos. O conceito de morte, biológica ou não, e o conceito de sentido de vida. E quando nós nos aprofundamos em compreender a humanidade, o porquê que estamos vivos, nós temos a busca permanente pelo sentido de vida, mas ao mesmo tempo nós temos tempo para buscar esse sentido de vida, nós temos tempo que é inexorável para termos conhecimento, e mais do que o conhecimento teórico, a vivência do porquê nós caminhamos em vida para a morte. Entendam a morte no sentido biológico, que tem tempo, data pré-determinada, ainda que nós não saibamos quando, e entendamos da mesma forma que essa morte, por mais que venha significar como o fim de uma etapa do corpo, ela serviu de escola para aprendizado, expansão espiritual, que justifica o pensamento de que a morte física é, de fato, o final de um aprendizado de busca pelo sentido da vida. E quase todas as religiões aceitam a vida após a morte, porém com mensagens, codificações distintas. Se nós estudarmos um pouquinho não só do catolicismo, da Igreja Batista, do kardecismo, da Umbanda, do taoísmo, da própria vivência religiosa de sociedades primitivas, xamânicas. Há pouco tempo eu estive em trabalho humanitário em comunidades indígenas na Amazônia. Por mais que sejam politeístas e os deuses são a lua, o sol, a água, o céu, todos acreditam, em detrimento da simbologia dos nossos deuses, que estamos aqui para um propósito.
e que esse propósito seja por consciência ou por cobrança do divino, todo esse processo nos leva a ter a morte como nosso momento de julgamento, como nosso momento último em que nós vamos fazer um balanço do que a vida nos ensinou. E o que mais nos deixa realmente vivenciando enigmas é porque tem crianças que vivem horas, tem crianças que vivem poucos anos. No ápice do Covid, eu assinei atestado de óbito de um paciente meu de 105 anos e assinei no dia seguinte um atestado de óbito de uma criança de 7. E se ambos, um com 105 e o outro com 7, tiveram a morte biológica definida pelo Covid, pelo coronavírus, haveria algum sentido em discutirmos justiça divina, onde uma criança de 7 anos partiu, ao lado de um senhor de 105 anos, com uma larga experiência de vida, e que a gente imagina, esse, com certeza, teve muitas oportunidades para chegar ao seu final num balanço espiritual de missão cumprida. Para que nós não entendamos a justiça divina como injusta com essa criança, nós somos obrigados a tentar compreender que essa criança fechou o ciclo, porque ela já tinha ciclos de expansão anteriores para nós, nos alentando, encarnações anteriores em que ela pôde ter o mesmo ou até mais aprendizado do que aquele senhor de 105 anos teve na encarnação presente. Quando nós tentamos entender quais os grandes valores que podem ter sinônimo do sentido da vida, nós podemos fazer uma análise de muitos fatores que são presentes todo dia nas nossas vidas. Será que o sentido de vida é cuidarmos do nosso corpo para que ele, enquanto casa, tenha saúde para nos permitir viver muito e vivermos bem com autonomia? Ou seja, o culto à saúde biológica é um sentido de vida? Com certeza, mas não responde tudo. Será que o sentido de vida transcende os cuidados biológicos com o nosso corpo e poderiam estar residindo nos nossos investimentos, no nosso trabalho para evolução de valores de ética, de respeito humanitário, de proteção ao que é social, tentando melhorar a minha vida, não só individualmente, mas com as pessoas que me cercam? Será que o sentido da vida é o altruísmo? Será que o sentido da vida é a sociabilização e ética? Com certeza. Mas vocês entendem? É parte, é instrumento para algo maior. Será que o sentido da vida é que nós continuemos ao longo da vida tentando compreender as relações vitais para que nós possamos, por exemplo, trabalhar pela natureza que nos cerca? Tentarmos salvar a água do planeta Terra? Tentarmos salvar o ar do planeta Terra? Tentarmos salvar a fauna e a flora do planeta Terra? Isso é sentido de vida? Estudiosos da ecologia, da biologia, estudiosos das ciências naturais, terão muito do seu sentido de vida buscando essas realizações. Mas entendam, são partes de um todo. E hoje, pelo menos uma gama imensa de filósofos tentando entender esse sentido da vida, nos diz algo muito simples. O sentido da vida é a morte. A morte, como sinônimo de finitude terrena, é o grande sentido da vida. Porque é sabendo que tem fim que a gente tenta fazer bem feito agora.
Se nós tivéssemos uma noção, algo irresponsável, de que essa vida terrena, que essa minha encarnação me transformaria, enquanto ser vivente, num ser imortal, nós teríamos a tristeza dos vampiros. Todo mundo aí já assistiu o filme, né? Do Vlad, do vampiro lá da Transilvânia. Quem já assistiu lembra? Os imortais, no sentido terreno, biológico, se tornam pessoas tristes. Primeiro porque se a gente viver muito e ver a morte, o desencarne de tantas pessoas queridas, nós vamos plantar o quê? Solidão. Porque uma vida que fosse biologicamente eterna, nós teríamos despedidas atrás de despedidas. E é claro, o sentido evolutivo da vida seria questionável. O sentido da vida para quem tem consciência que tem um papel a ser cumprido nessa encarnação é a nossa finitude. O sentido de vida é a morte, porque essa, por assim dizer, essa encruzilhada absoluta que vai acontecer com todos nós, ela não pode ser evitada, ela não pode ser minimizada. A nossa morte enquanto indivíduos, eu repito, morte física, biológica, ela é absoluta. Nascemos sozinhos, biologicamente, morreremos sozinhos, biologicamente. Donos de toda a colheita que plantamos ao longo das nossas vidas. O sentido real da vida é a própria finitude que está implícita no nosso nascimento, que tem data marcada, mas que, por sabedoria divina, nós não sabemos. Porém, se sabemos que ela vai acontecer, o nosso momento não é o amanhã. O nosso momento, a nossa vida é o hoje. E aí nós vamos poder entender que a vida é a vivência do agora. O ontem passou e nos ensina caminhos que a gente pode seguir iguais e principalmente nos ensina caminhos que a gente não deve seguir. A finitude nos exige escolhas inteligentes, escolhas de bem-aventurança, escolhas que nos façam crescer enquanto indivíduos, não na visão egocêntrica do indivíduo, mas o indivíduo que tem dentro de si a capacidade de um crescimento individual pelo bem da humanidade. O sentido da vida, a morte, nos exige o crescimento e a visão do altruísmo, do não egocentrismo, da visão de doação para o bem comum, porque claramente as pessoas que têm a finitude como horizonte e respeitam a finitude, ou seja, a própria morte biológica, como uma fase de transição tão vida quanto a própria vida, somos nós, pessoas nessa linha, pessoas que têm poder de autotransformação e, mais do que isso, escrevemos por atitudes uma obra que, para quem fica após o nosso desencarne, a nossa obra é a nossa assinatura. A nossa obra, a nossa assinatura do que foi bem feito ou não, é a energia que fica quando nós passarmos para o outro plano espiritual. É por essa razão que quando a gente discutiu a palavra finitude, Fabiana, eu fiquei claramente com a necessidade de tentar entender o quanto a morte, enquanto inexorável, nos exige inteligência racional, inteligência emocional e inteligência espiritual.
Porque quando nós temos atos, atitudes, pensamentos que nos transformam para melhor, quando nós temos as nossas más escolhas, mas as nossas dores nos mostram que o caminho ideal não é aquele, nós estaremos num processo de evolução e estaremos inexoravelmente transformando para melhor o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo de trabalho, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, estaremos transformando o mundo. Se nós temos a morte biológica como um marco de prestação de contas, é claro que nós temos que ter consciência de que a vida é de fato hoje, nós temos que ter consciência que nós não devemos adiar, nos iludir com decisões que podem aumentar as nossas indecisões, as nossas tristezas, não só colhendo coisas ruins individualmente, mas também coisas ruins para quem nos cercam. E aí a gente vai questionar tudo de bom e de ruim que nós estamos fazendo. Se a finitude é certa, por que eu deixo de pedir perdão para os meus erros hoje? Se a finitude é certa, para que eu vou enganar o outro? Para que eu vou mentir? Para que eu vou lesar? Porque estaremos todos, no final das nossas vidas, dentro de uma contração de energia vital, morte biológica, transcendência do perispírito e do espírito, para um plano em que tudo que não foi falado, tudo que não foi percebido, tudo que não foi trabalhado em prol da verdade, tudo vai se revelar. E aí eu volto à questão: o sentido da vida é a morte e a finitude? Sim. Por que em última instância? Porque tudo que fizemos de bom ou ruim, na nossa morte será revelado. Todas as contas serão pagas. E não adianta querer deixar de pagar, que, na melhor das hipóteses, teremos várias reencarnações para pagar com o carnê, né? Para pagar a prestação. Teremos que voltar muitas vezes, muitas delas inclusive desnecessárias, porque fizemos más escolhas, porque não honramos a verdade maior, que é o nosso caminho único, a evolução, a iluminação, o amadurecimento, para, num momento maior e longínquo, na iluminação espiritual, não precisarmos mais de novas reencarnações para que nós possamos enxergar o sentido maior da vida apenas naquele horizonte mais curto da vida terrena, da encarnação atual. Eu estava fazendo aqui, quando me preparava para trazer conteúdos para vocês, não só com visões filosóficas, mas visões muito pé no chão. Em algumas palestras que a gente fez anteriormente, nós falamos sobre mecanismos de adoecimento. E quando eu falo de morte física, eu estou falando de adoecimento e morte, mesmo que eu esteja falando de mortes violentas, de mortes por acidentes de trânsito, por mortes por homicídio. Existe um conjunto que sempre vai estar explicando o adoecimento do corpo, o adoecimento da mente, o adoecimento psicológico, o adoecimento espiritual. E eu me lembro de ter discutido aqui nessa casa, como em outras casas espíritas, que de fato todos os processos de adoecimento do corpo, eles têm dois tipos de influência, onde eu tenho a genética com a qual eu já nasço, que me faz um paciente potencial para diabetes, para hipertensão, para alguns cânceres. Mas, por outro lado, todas essas doenças com as quais
eu já nasço com a tendência genética, existe todo um contexto de vidas passadas que favorece esse contexto, o meu nascimento, onde o perispírito ele influencia o ectoplasma e a composição corpórea, em que a genética ainda traz todos esses problemas de saúde de vidas passadas para agora. Por outro lado, a outra metade que vai fazer com que eu me torne doente ou não, são questões de escolhas. Os meus hábitos. Eu posso nascer com propensão para diabetes, mas se eu evito a obesidade, eu posso evitar um diabetes descompensado. Eu posso nascer com predisposição à hipertensão arterial, mas se eu evito, além da obesidade, o excesso de alimentação com sal, eu posso não me tornar hipertenso. Eu posso nascer com tendências para o câncer de próstata, mas se eu evito o abuso de hormônio sexual masculino, ele poderá não se desenvolver. Eu posso nascer com tendência para o câncer de intestino grosso, mas se eu evitar a prisão de ventre e evitar o uso frequente de corantes artificiais, eu vou minimizar a manifestação genética que desencadeia o câncer de intestino. E aí eu vou complicando a vida de todos nós. Eu posso nascer com tendências para depressão, para desilusão. Existem muitos casos depressivos que são eminentemente genéticos, principalmente a chamada depressão bipolar. Já ouviram falar? A doença bipolar do humor, onde a depressão é muito grave, com alta chance de suicídio, e ela se alterna com excesso de humor, um humor eufórico, patológico. Há uma grande influência da genética. Mas olhem que coisa incrível. A criança nasceu com tendência para a bipolaridade. A criança nasceu com tendência para a esquizofrenia, que é uma vida mental fora da realidade. Mas o tornar-se depressivo bipolar, o tornar-se psicótico, esquizoide, esquizofrênico, depende muito de vivência. Inclusive já discutimos isso aqui, a vivência principalmente na infância. Os fatores vivenciais que servem de gatilho para os surtos psicóticos e os surtos de bipolaridade estão ligados principalmente à síndrome do desamor na infância. Não é apenas a genética, mas uma criança exposta a abuso sexual, criança na infância ou na pré-adolescência exposta a adições, principalmente drogas ilícitas, síndrome da privação de amor de pai e mãe, e, logicamente, ao longo da evolução existencial, pessoas que acabam fazendo más escolhas do tipo caminho pela droga, pelo alcoolismo, pelo tabagismo, são pessoas que estarão fazendo valer a genética negativa. Mas o que é legal, que o contrário é verdade. Se todos nós aqui formos analisar a nossa ficha cromossômica, nós vamos identificar propensão a muitas doenças. Mas se ao contrário das más escolhas, cientes das nossas fragilidades, nós buscarmos as boas escolhas para os bons hábitos, não só físicos, mas principalmente bons hábitos emocionais, bons hábitos espirituais, nós não só conseguiremos inibir a nossa tendência genética ruim, como nós deixaremos de passar para os nossos filhos, netos, bisnetos, aquela mesma genética negativa. Isso é fenômeno recente de estudo das novas ciências, mostrando que nós podemos, pelos bons hábitos, bons pensamentos,
atos, atitudes legitimamente bons, saudáveis para a gente e para a humanidade dioturnos, nós conseguimos, pela epigenética, anular os nossos genes ruins e passar para frente genes bons reativados. Repito, princípios dos últimos 30 anos de epigenética. Então, olha que legal. O medo da morte, aqui entendido não como medo, mas respeito ao limite da vida biológica, nos dá um prazo para que a gente entenda que nós vamos colher o que estamos plantando, de bom ou de ruim. Por isso que eu repito, o sentido da vida é a própria finitude que a vida traz em si. Desde que nós tenhamos a visão de que cada ciclo nos oferece a chance do aprendizado. E por que o ser humano é o único ser vivo na face da Terra que tem consciência de que vai morrer? Vocês sabiam disso? Os mamíferos, menos o homem, as aves, os répteis, as plantas, fazem parte do grande ciclo vital, vida, morte, morte, vida, mas não têm consciência da finitude. Nenhum cachorro sabe quando nasce que ele vai morrer um dia. Nenhum peixe, nenhuma cobra, nenhuma árvore. O ser humano tem como única diferença a consciência da sua finitude. E isso é muito bom, porque a gente não perde tempo quando a gente vê humildemente que esse tempo é um tempo curto, o tempo não para e nós vamos dioturnamente plantando, colhendo e plantando, para que nós tenhamos no final um balanço, onde a gente vai ter claramente a carga das más colheitas e as benesses das boas colheitas. Eu vou ouvir a sua pergunta, depois eu volto para fazer o fechamento, tá bom? Você estava falando dessa renovação. O jejum nessa reciclagem, o que você tem? Você está me dizendo o papel do jejum de alimentos? É esse jejum? É? Tá, porque tem um monte de tipo de jejum, né? Abstinência de poder, abstinência de celular, abstinência de traição, tem um monte de abstinência. Mas o jejum de alimentos, cientificamente, o jejum fortalece o nosso corpo, por uma razão muito simples. Como o organismo é um ser vivente preparado para a luta, porque a vida é luta, né, gente? Tanto o corpo luta, como a mente luta, o espírito luta. O organismo, ele tem toda uma estrutura para conseguir sobreviver às dificuldades da vida. Isso é ancestral. O homem, para sobreviver, tinha que caçar. E nem sempre a caça estava disponível. O homem, para sobreviver, ele tinha que ter força física para ele conseguir matar o animal que ele iria comer. E desde valores ancestrais de sobrevivência no homem pré-histórico, é claro que o organismo que vai para a luta, ele tem que estar com adrenalina alta, com cortisona alta, com a circulação rápida, para ele poder ter rapidez e força. E o que é que o jejum faz com o organismo? O jejum prolongado, e é claro que vocês entendam, não é ficar sem comer uma semana. Estou falando do jejum de algumas horas por dia, ele sinaliza para o nosso sistema neurológico que o organismo não tem reservas, ele não está saciado. O estômago está vazio e o ser humano precisa de energia. Ele começa a queimar as energias próprias. É claro, o jejum emagrece, porque ele vai queimar as suas reservas de gordura.
Depois que não tem mais gordura, ele vai queimar as outras reservas, o açúcar que está no fígado e, por último, a musculatura. Então, o jejum, por exemplo, intermitente, 1, 2 refeições por dia, faz um sinal constante para o corpo que ele está em luta. Isso aumenta todos os mecanismos de imunidade, de resistência, estimulando o seu poder de lutar contra o que vem de fora. Então, o jejum entendido como intermitente, cientificamente acompanhado, e cada um pode ter o seu, é muito importante entender que um jejum com diabético que usa insulina é bem diferente de um jejum de um jovem como você com aparência muito saudável. Esse jejum como rotina, ele fortalece o teu corpo para lutas cotidianas, acendendo a sua altivez, liberando hormônios de luta, e é claro que dentro de sob medida científica, ele melhora a sua capacidade de sobreviver a infecções, a frustrações, melhora a sua capacidade criativa, porque é como se fosse o caçador diante de um tigre de dentes de sabre, e ele tinha que ser superior à força física daquele leão de dentes de dentes de sabre, né? Um dos bichos lá da era ancestral. Eu não sei se é isso que você queria saber, mas vamos lá. Eu estou recomendando o jejum para quem pode, não é para quem quer, né? Claro. Eu, há 40 anos, faço 2 refeições por dia, café da manhã e janta. Na prática, voltando para a gente finalizar, quem tem consciência da finitude, quem tem exercício de razão, de crença, de fé, não vive a morte antecipada, vive o hoje, mas sabendo que o horizonte vai nos colocar num julgamento de boas ou más escolhas. Além disso, existe um parâmetro de mensuração de uma vida bem vivida, de uma vida não tão bem vivida, que é o sofrimento por estar vivo. E uma vez eu citei isso aqui. Trabalhando em terapia intensiva, a gente lida muito com o fim da vida. E existem verdades que são incontestáveis. Primeiro, a pior morte é a morte de quem viveu mal. Entendem o que eu quero dizer? A pior morte é quem tem consciência das más escolhas, de quem não transformou a vida pessoal e a vida de quem o cercou ao longo da sua existência de boas escolhas e bons resultados. Morre mal quem morre com culpa. Morre mal quem morre com mágoa. Morre mal quem morre com inveja. Morre mal quem morre assim: meu Deus, eu vou morrer e vou deixar milhões no banco. Morre mal quem vive louco porque tem um Ricardão na vida. Morre mal toda pessoa que não tem fé. Morre mal quem no fim da jornada tem uma visão de desesperança. E a gente viu isso em muitos estudos de terapia intensiva. É uma coisa impressionante. Independente do nome da fé, da religião, independente, morriam mal os agnósticos. Morriam com mais dor, com mais sofrimento físico e mental os não crentes. E aí eu queria que vocês entendessem, não precisa ser o espírita. Todas as religiões que nos dão uma visão de vida após a morte como algo a ser vivenciado e uma nova fase virá, nos abranda a dor da passagem, principalmente a sensação
de separação das pessoas queridas. Se nós temos, e aqui sim, o kardecismo e todas as religiões que acreditam na reencarnação, nós temos em comum uma visão de que a separação física é absolutamente temporária, nós temos o compromisso de vivermos bem a nossa vida terrena, mas nós temos a esperança e a fé de que não haverá separação, ruptura plena, total. Em algum momento, em planos evolutivos superiores, todas as pessoas queridas estarão reunidas. A mensagem final, até porque o tempo já venceu, e lembram, Fabiana é brava, eu queria deixar para vocês uma mensagem muito simples. É aquela velha perguntinha no travesseiro, né? Eu não sei que dia que eu não estarei mais aqui. Eu posso me permitir adiar boas escolhas? Eu posso me permitir o medo de enfrentar o outro e, como eu disse, pedir o perdão? Abrir, a minha máscara e me permitir ser verdadeiro? Custe o que custar? Certamente não. Porque em algum momento todas as verdades ficarão transparentes e as nossas dores, elas se revelarão. Agora, o preço que nós vamos pagar nessa vida, na transição e, quiçá, em vidas futuras, esse preço nós podemos estimar hoje. Lembrando que todas as nossas boas escolhas, nós teremos claramente a felicidade, a paz de espírito de uma forma mais rápida. Pelo contrário, teremos que pagar longas prestações reencarnando até que a gente tenha consciência que o livre-arbítrio nos liberta, mas tem o seu preço. Se não tivesse preço, não teria sentido estarmos encarnados. Cada um, pelo livre-arbítrio, tem a sua chance, mas também o seu retorno, que eu chamo de boas colheitas. Muito obrigado. Passei do tempo. Deixa eu pegar um. Tá aqui. Esse trem dá um trabalho. Isso é diferente? Foi linda, obrigada, viu? Não quer ligar. Boa noite a todos, que a paz permaneça em nosso coração. Marcos, obrigada pela palestra. Ontem ele resolveu falar de finitude, porque eu quase matei ele do coração. Mandei um recado para ele, que a gente estava esperando ele ontem, mas era hoje, né? Ele falou, não estou sabendo, né, que mudou. Antes da gente fazer a nossa oração, no dia 22 de novembro, agora no sábado, das 8h30 às 13 da tarde, a gente tem o nosso bazar de Natal. Esse ano está mais bonito ainda do que os outros anos, né, Claudineia? E a gente gostaria muito que vocês viessem para ver, para prestigiar o trabalho das meninas, que é um trabalho de um ano inteiro. Quem não conhece, aqui do lado, a gente chama até de Casa da Vovó, porque parece uma casa de boneca, na verdade. Então, quem quiser nos prestigiar, né, toda a renda é para os trabalhos da casa, trabalhos assistenciais, que nós vamos retornar com o nosso trabalho que a gente ama demais, com os moradores de rua. Graças a Deus, agora já está na fase final, com o conceito do trailer. E em janeiro nós vamos dar início. Quem quiser trabalhar conosco, nós vamos cadastrar as pessoas, que todos que vão à rua vão com crachá. Então, nós temos algo dentro do regimento interno, continua, mas a gente tem algumas coisas a acrescentar. Temos pizza ainda, né? Quem puder nos ajudar, desligar o freezer. E agora, em novembro, nós já vamos dar início à nossa campanha de Natal, campanha das cestas, por quê?
porque as nossas distribuições vão ser no início de dezembro. A gente sempre coloca, né, do início até o dia 15, mais ou menos, então nós já vamos ter, tanto nos assentamentos, quanto no shopping park, no bairro Joana d'Arc, a gente vai fazer todas nas 2 primeiras semanas. Então nós vamos agradecendo este momento, essa noite tão especial, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, sentindo a sua presença, sentindo as vibrações do seu amor a nos envolver, asserenando a mente, o coração, rogando a espiritualidade benfeitora, que abençoe o nosso irmão Marcos, por esses ensinamentos, que possam também magnetizar as águas aqui colocadas, as águas que estão nos lares, que os nossos irmãos que estão assistindo ou que assistirão, possam receber o tratamento espiritual, e que todos nós que aqui estamos, que iremos passar pelo passe, nos preparemos, nos conectando ao divino, nos conectando aos nossos espíritos protetores. E lhe rogamos, Jesus, pelo nosso planeta Terra, por toda a humanidade, que possa sentir essa mensagem que o Senhor deixou de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazendo desta existência uma verdadeira lição de aprendizado, de amarmos uns aos outros. E com a oração que nos ensinastes, lhe rogamos por todos os nossos irmãos que nesse instante sofrem o abandono, a fome, o cárcere, as enfermidades. Oremos todos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Assim seja. Muito obrigada, viu? Vamos entrar no pão, podia ficar mais.